Muito boa noite. Tá tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo. O dia começou cedo pra mim. Que horas começou o dia pra você aí do outro lado? Pra mim foi 5h50 na marra. Hoje era aquele dia que eu queria ter continuado dormindo até umas 8. E pra você, Silvestre, que horas começou o seu dia? 6h45, levei as crianças na escola, depois voltei para dar mais uma cochiladinha, mas durou pouco. E você, que hora começou o seu dia? Bom, hoje eu começou às 8 horas, fui fazer minha corrida, quando tava crescer, o Davi lá, né? que cuida do jardim lá do condomínio, lá, um abraço, Davi. E aí fui fazer minha corridinha e beleza, e aí começou o dia e estamos aqui. Muito bom, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, tá bom? Fica a dica hoje aí do Salmo. Foi um dia atípico de portões de São Paulo e Corinthians abertos para a imprensa, o Garro e tudo mais, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Além disso, a gente traz atualização sobre o Maicon, isso mesmo. Ele vai, ele fica, parece que quer ficar, né? E o São Paulo? São Paulo, cadê a música? Porta da Esperança, Porta da... Tem ainda um novo capítulo da polêmica entre São Paulo e Palmeiras. Gente, essa novela... Tá? Muito Dá um dedinho. muito mimimi. Dá um dedinho. É A muito tia mimimi. Leila criticou o rival, falou que quer desculpas. O Casares já respondeu, então você vai saber tudo aqui. É dia de atualizar também o noticiário do Santos. Tudo isso com Paulo Sérgio, nosso tetracampeão representante internacional do Bayer Leverkusen. E Alexandre Silvestre. Campeão da Copa Imprensa, pelo ACF time Fake News. deu voadora, quebrou a perna de alguém. Foi Não expulso. é verdade, eu quebrei a perna de uma cadeira. Ah, então tá bom. E foi expulso. E eu, Michele Janela, dicas pra vocês e a gente já volta pra nave decolar. Turma, seguinte, a gente terminou o programa ontem falando rapidamente sobre o aumento do limite de estrangeiros no Brasileirão de 7 para 9, que o Salazar disse aqui. Hoje a gente vai discutir melhor esse assunto e a gente quer que você participe da conversa. Então, presta atenção na telinha. A CBF acertou ao aumentar o limite de estrangeiros no Brasileirão? Sim ou não? Então, por exemplo, volta lá no site gazetesportiva.com, tá bom? O site está bacana. E pode acompanhar o programa pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Então, por exemplo, o Flamengo no Brasileirão, de 11, de todo o elenco, e dos 11 em campo, pode ter 9 estrangeiros, é isso? Isso aí. Mas aí, eu acho muito, mas não sei. Você acha muito? Eu acho. Sabe quantos estrangeiros Joga estão lá fora? jogando hoje no Manchester City, que está jogando agora 10. a Champions? Mais. 20. 10 jogadores estavam em campo, só um inglês. Eu acho. O Real Madrid hoje, que está jogando também a Champions, estava jogando com 2 espanhóis. Mas aí, olha, O restante, tudo isso. Eu, particularmente, não gosto. Nós vamos entrar nesse assunto já ou espera? pode entrar agora, Né? já. Eu, particularmente, não gosto. Ah, Até bom. porque, quando eu saí do Brasil, em 93, e fui para o Bayer Leverkusen, o limite de estrangeiro eram 3 estrangeiros. E não tinha ainda essa questão da comunidade europeia. Ou seja, a oportunidade era para os alemães e os estrangeiros que chegavam lá tinham que se adaptar e também trazer um futebol totalmente diferente. Então hoje está polarizando tanto essa questão de estrangeiros no país e nós não estamos vendo qualidade. Se é para trazer um estrangeiro com muita qualidade, melhor do que tem aqui, sou a favor. Agora, colocar 9 ou estrangeiros só porque pode, e nós temos jogadores no Brasil com as qualidades idênticas, eu não sou a favor. Mas aí, Paulinho, boa noite a todos, todas, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, mas é um problema de quem contrata. Eu tenho que responder se a CBF acerta ou erra. Eu diria que acerta, porque eu não gosto de reserva de mercado em nenhum segmento da sociedade. Então, para mim, seja lá brasileiro, português, espanhol, venezuelano, não importa. Vale o mesmo para a nossa classe, não sou contra jogador comentando, mesmo que não tenha... Mas olha, tira emprego de atleta. Tira emprego, vai tirar emprego de jogador brasileiro. Mas é por isso que eu estou falando. E aí já é tão difícil a gente estrangeiro vai tirar a vaga de um brasileiro.
Às vezes vai vir um estrangeiro que joga menos do que um brasileiro, Só porque é estrangeiro. Como falou o Paulinho, mas é um problema de quem contratou. Eu acho que a regra do jogo tem que ser livre. Vivemos hoje a tal da globalização. Então, para mim, pode ser da nacionalidade que for, pode vir até de Marte. Eu não gosto de reserva de mercado como filosofia. Eu acho que vai dificultar mais o mercado nacional, vai dificultar mais a despontar novos atletas, vai dificultar os jovens, as peneiras. Mais do que isso, Mi, vai tirar as características do futebol brasileiro. Isso aí. Nós já estamos perdendo as características do futebol brasileiro. Infelizmente, nós não temos mais esses jogadores partindo para cima, no 1 contra 1, jogadores com excelência nas cobranças de falta. Nós estamos perdendo, já perdemos um pouco da nossa essência para o futebol europeu. E ainda polarizando com muitos estrangeiros, praticamente nós vamos perder a nossa essência. Para mim, perde muito mais a essência o que está sendo feito na base, nas escolinhas. Eu não estou nem falando só dos clubes. Hein? Lá embaixo, os moleques de 8 anos, com 200 milhões de conceitos táticos na cabeça. Esses garotos futebol com um monte lúdico, de estrangeiro, deixa brincar com a bola, deixa driblar. Vão perder as oportunidades que vão surgir. Vão perder as oportunidades. Mas eu não gosto da reserva de mercado. Sabe o que vai ser? Já é difícil peneira em clube, pegar jogador, né? Imagina, eu posso contratar um jogador às vezes até mais barato de outro país, sei lá, eu não gosto disso não. Para vocês terem uma ideia do número de estrangeiros dos grandes paulistas atualmente, você vê na tela a lista do Corinthians. Vamos lá, ó. Temos o Félix Torres, Diego Palacios, Rodrigo Garro, Romero e Fausto Vera. Tem 5. Lembrando que o Rojas acabou de sair do clube. Eu acho que 5 é um número ótimo. Bom número. Eu acho. Ainda mais de inscrição, nós estamos falando em quantos jogadores para serem inscritos? 23? Acho que sim. Né? Porra, 23. Se você mais pega aí 9... 20%, 5 é excelente. E esses nomes aí que apareceram ali, tá bom. Então, o Corinthians tem 5. Olha a lista do Palmeiras. Gustavo Gomes, Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios e Flaco Lopes. É isso aí, são 5 também. Também bons jogadores. Mas aí se for bom jogador pode, se não for não pode? Não é isso, eu tô falando da quantidade. A quantidade de 5 bons atletas. O grande paulista que mais tem estrangeiros é o São Paulo. Então vamos ver? Ferrarese, Arboleda, Caleri, Galopo, Michel Araújo, Bobadilha, Alan Franco, Rames Rodrigues, Moreira e o Ibali, que subiu da base e foi relacionado apenas para um jogo dos profissionais até agora. São 10 jogadores, nem coube numa tela só. 10 jogadores estrangeiros. E agora a gente confere os estrangeiros do Peixe. O Tomás Rincon, Casares, Furch, Otero, Morelhos e 2 jogadores que são da base, mas aparecem nos profissionais eventualmente, o Zabala e o Miguelito. Então são 7. 4, 5, 6, 7, isso mesmo. Então, assim... E se você restringir, então, quantidade de treinadores estrangeiros? Só pode ter um por time? Então, sei lá, os caras inventam uma regra. Não, eu acho que a gente já está tendo olha, a gente já está tendo essa questão eu sou a favor da liberdade, quer contratar liberdade, ninguém está falando de liberdade, mano. Eu contrato quem eu quiser, seja lá a nacionalidade que for. Você está falando quantos treinadores... Pô, só pode um, acabou de falar, só pode um. Nós estamos falando de treinador, se é português, se é alemão, mas se é isso. Mas você está trazendo muito... Agora nós estamos falando... Eu posso especular, então, nós estamos falando, acabei de te dar um exemplo aqui de um Real Madrid e de um Manchester City. Porra, você jogar só com um jogador do país... Tá bom, aí só vem treinador estrangeiro pra cá. Eu não sou nem contra nem a favor, da mesma forma, tá? Mas por essa lógica, aí só vem treinador estrangeiro, vamos perder também a essência do futebol. Todos os times da Série A serão dirigidos por estrangeiros. Precisamos barrar esse movimento, porque vamos perder também a nossa essência. Eu acho que perdemos muito mais a nossa essência lá embaixo. Nós somos pentacampeões do mundo com treinadores brasileiros. Mas eu estou falando a mesma coisa. Jogadores brasileiros. Mais uma vez, estamos passando um período porque nós perdemos a essência. E lembra, o Corinthians tinha quem? Tinha o Rincon. Lembra o Corinthians, mais ali da época da Marcelinha? Teve Gamarra. Teve Gamarra, mas não eram tantos. Exatamente.
né? Não eram tantos, eram poucos. E jogadores de qualidade. Muita qualidade. Hoje teve treino aberto com presença para mostrar para vocês, dar uma olhadinha em informações do Salazar. Fala pessoal, bom, hoje o Corinthians abriu as portas do CT Joaquim Grave e a gente veio aqui acompanhar a atividade comandada pelo Antônio Oliveira. Não foi muita coisa, não foi muito tempo, cerca de 20 minutos é o que a gente pôde acompanhar aqui. Deu para ver o aquecimento dos jogadores e tudo mais. Na hora do treino tático, no treino mais importante, fomos convidados a nos retirar aqui da área de campo do CT Joaquim Grava. Mas temos atualizações, temos notícias importantes, só que não muito boas para o torcedor corintiano. Igor Coronado sofreu uma lesão no músculo frontal da coxa direita. Ele estreou no último sábado contra o Santo André, sentiu uma dorzinha, fez os exames e aí o Corinthians constatou ali uma lesão no músculo da coxa do Igor Coronado. Atenção, o Corinthians não informou qual é o grau dessa lesão e também não estimou um prazo de retorno, mas já é sabido que ele deve ficar de fora da partida desse final de semana contra o Água Santa pelo Paulistão e na sequência contra o São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil. Problema lá logo de cara para o Antônio Oliveira. O Fausto Vera também não apareceu aqui no campo, segundo aqui a assessoria do Corinthians, ele não tem nenhum problema, ficou fazendo um trabalho lá dentro. Causa estranheza, né? Porque o Corinthians veio aí de 2 dias de folga, depois fez um treinamento ontem e hoje o Fausto Vera ficou só lá na área interna. O Ranieri também não deve ser problema para os próximos jogos, mas também não fez o aquecimento. A gente não viu o Ranieri em campo. O Corinthians informou que ele tá bem e tudo mais, foi só uma pancada do último jogo, mas a gente não viu o Ranieri em campo. E o Palácios, esse aí tá no departamento médico já faz um tempo, ainda se recuperando de uma artroscopia no joelho. Mas é isso, gente. Corinthians se preparando para essa última rodada da primeira fase do Paulistão, que vai ser só um teste para o Corinthians. O time já está eliminado do campeonato estadual e fica essa notícia, esse destaque. Igor Coronado acabou de chegar, entrou no segundo tempo contra o Santo André e já sofreu uma lesão que deve deixar ele de fora por algumas semanas. Tá certo? Passo a bola para vocês. Valeu, Salazar. E aí, bacana entrar lá, né? Dar uma olhadinha no treino, o que está acontecendo. Não, é até para aproximar um pouco o torcedor dos jogadores, comissão técnica, do clube. Isso é muito bom, até porque você vendo, estando lá, você tem uma noção de posicionamento dos atletas, a realidade do treinamento, então isso é muito bom. Estive lá a semana passada, observando um pouco, isso é muito bom porque eu trouxe a notícia aqui no Gazeta Esportivo do Paulinho voltando, está muito bem, então é sempre bom. Deveriam reabrir diariamente, né? Nem que fosse pelo menos o aquecimento, um pouquinho do trabalho com bola, quando tiver o treino tático, pessoal. Sabe como é que era anos atrás? Como era? Não precisa voltar muito no passado, não. Ó, agora nós vamos fazer o treino tático, bola parada. Vocês podem desligar as câmeras? Mas o repórter assistia. A gente via. Nossa senhora, que problema. Mas tudo bem, querem esconder pelo menos o treino tático? Beleza, agora deixar a imprensa lá para fazer até relacionamento, né? Política de boa vizinhança, melhorar, né? A relação. A relação. Eu sinto pela nova geração de jornalistas esportivos, no caso de quem cobre futebol, que talvez nunca tenha essa possibilidade de trocar uma ideia com o treinador ali no cantinho do campo depois do treino, uma coisa informal, se aproximar de um jogador, mostrar, eu não sou bicho, eu não quero te machucar, eu sou só um repórter, só aproveitando colher informações. A informação do Salazar, que o Coronado se machucou, ele vai fazer falta? Igor Coronado. É um jogador que tem muita qualidade técnica, né? Nesse último jogo, estive lá na Neoquímica vendo o jogo. É um jogador que está no momento agora de pegar a sua forma física ideal e parar agora novamente. Isso é muito ruim. Muito triste. Então, eu creio que vai fazer falta, sim. Concordo contigo. O pouco que ele jogou foi legal, hein? Sim. Foi legal, sim. Gostei da dinâmica de jogo dele. E pelo que eu fiquei sabendo de bastidor, e o Salazar pode até me corrigir se eu estiver enganado, ele que acompanha o dia a dia minuciosamente do Corinthians, o Coronado estava treinando bem e exercendo várias funções do meio para frente.
na meia, um pouco mais pelo lado, se aproximando mais do atacante, voltando um pouco mais para buscar o jogo. Tava com muito gás, muita vontade. E aí é um baque, né? O cara acabou de chegar e tem uma lesão muscular. Na realidade, quando ele entra nesse jogo, ele entra no lugar do Wesley. Então ele entra com a função de beirada. Aí o Garro sai, ele vai para o meio e ele coloca, o Antônio coloca o Mosquito pelo lado esquerdo. Então é um jogador que você vê que no meio campo, para frente, pode jogar em várias posições. E o pouco que vazou desse ambiente do treinamento aberto do Corinthians hoje, deu para ver que esse português aí, o Tonhão da Fiel, ele é bom também de relacionamento com jogadores, hein? Bom. Parece que ele chegou e deixou o clima leve. Além dele ter feito já algumas mudanças táticas pontuais que melhoraram o time do Corinthians, apesar do vexame em não classificar, ele vai dar conta do recado na questão de ambiente lá no Corinthians, eu tenho certeza disso. A gente já percebeu isso em campo, né? A mudança que tem foi esse do talento para ele. Que bom, porque tem um português que é bom de relacionamento, que é o Abel. O Tonhão parece que é bom também, o Vitor não. O Vitor não era bom. Pelo que o Fábio Santos andou dizendo e coisas que a gente já sabia, o Vitor era péssimo. Porque trair jogador de futebol falando uma coisa no campo ou no vestiário e outra para a imprensa é a morte para o treinador. Contato direto agora com a Marina Buffon na nossa redação de esportes. Boa noite, Má. O que você separou do Santos pra gente? Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Ontem eu falei rapidinho aqui sobre uma nova contratação do Santos, o Rodrigo Ferreira. A gente estava brincando aqui, eu só trouxe a informação, mas hoje vamos aprofundar um pouquinho. Rodrigo Ferreira, lateral direito, que chega do Mirassol de forma definitiva por 2 anos, podendo estender por mais uma temporada, então totalizando 3, né? Ele chega para brigar aí por posição com o Aderlan, com o Rainer e vem do Mirassol, como eu disse, com 10 partidas disputadas, 2 gols marcados, uma assistência, acabou chamando a atenção aí do Santos e vai chegar agora então para dar continuidade à Série B, né? Ele não pode jogar o Campeonato Paulista aí pelo Santos. Ele é o 15º reforço do Santos na temporada. Chama bastante atenção esse número, né? A gente lembra aqui de alguns nomes de cabeça, o Gil, o Pituca, o João Schmidt, o Casares, Otero, William Bigode, Juliano, 2 jogadores aí, ex-Corinthians também. Só que o Fábio Carilli, que também é ex-Corinthians, disse recentemente que espera alguns outros nomes para compor o elenco do Santos, para ter à disposição para disputar aí a Série B. Quero saber de vocês, daqui a pouquinho vou devolver aí, se vocês concordam com o Carilli. São 15 nomes aí, né? Vocês concordam que faltam jogadores e quais são essas posições? Queria saber de vocês, mas antes uma informação que o nosso querido produtor aqui, Luca Castilho, conseguiu confirmar, é de que o Júnior Moraes, ele mesmo, que é da base do Santos, ele foi descoberto pelo Santos lá atrás na carreira dele, está treinando nas dependências do CT Rei Pelé. Ele está treinando ali para manter o seu físico, né? Tá em boa forma, para avaliar as propostas que ele tem. Existe aí um rumorzinho de que o Santos poderia fazer uma proposta por ele ou não. Não tem nada nesse momento, mas poderia haver, e também quero saber de vocês se seria uma boa ou não para o Peixe contratar o Júnior Moraes, que inclusive é filho do Aloysio Guerreiro, ex-centroavante, inclusive aí muito amigo do atual presidente do clube, Marcelo Teixeira. E aí, o que você acha, Silvestre? Eu acho que o Santos montou um elenco bom, experiente, visando Série B. Muita gente queria jogadores, né, de Série B, só correria e tal, mas eu achei interessante essa outra visão do Marcelo Teixeira de trazer jogadores mais cascudos e tal. O Santos começou bem o Campeonato Paulista, está na briga até pela liderança geral. Em mata-mata, como é jogo agora eliminatório daqui para frente, vejo possibilidade do Santos até brigar por título, tá? Não ficarei surpreso se o Santos chegar numa final, disputar o título e de repente até ganhar, o que pode dar muita moral, ou muito moral para o time na Série B. E você, Paulinho? Não, eu na realidade, quando se fala de jogadores experientes, o Santos não vai jogar muitos jogos. Então você tem como esses jogadores se recuperarem. Né? Então tem uma facilidade. Agora, se você joga de quarta, do sábado, aí complica geral. Então esses jogadores experientes, eles vão ter um tempo maior de recuperação. Mas como a Amado perguntou ali, eu, na minha opinião, nesse último jogo contra o Bragantino, faltou um atacante.
Muito pouco o Guilherme ali, do outro lado também, muito pouco. E o Morelos, né? Eu não gostei muito dele, não. Não gostei, eu acho que precisa de um centroavante aí que chega e briga e chega na área, faz gol. Falta um reforço. Eu acho que falta um atacante de área. Né? Um cara para resolver. Porque você vê, o Santos tem um ótimo goleiro, tem o Gil, que tá legal, tá dando conta do recado aí no meio de campo do Santos, acho bom. Pena que também machucou lá o Giovani, mais uns 2 ou 3, né? Prejudicou um pouco na campanha, o Santos estava voando no começo e de repente deu uma queda. Tá faltando realmente um cara pra você joga a bola lá que ele mete pra dentro. Né? Lembra quando tinha o Ricardo Oliveira? Né? Não, o próprio menino aí que tava jogando aí, que foi embora, que eu esqueci o nome, agora me fugiu o nome dele, que foi vendido. Não. Oh, meu Deus, que acabou indo embora. Agora, o centroavante, o Marcos Leonardo. Esse era um ótimo jogador, né? Mas infelizmente não ficou, pensando pelo lado do Santos. Olha, tem cara nova no São Paulo. O atacante André Silva foi apresentado hoje pelo Tricolor. E é claro que o José Paes marcou presença. Vamos assistir. Ele já chegou mandando o recado. As minhas referências no futebol brasileiro que eu tenho, disse isso alguns dias atrás, é o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, para mim, era um cara que faz muito aquilo que eu gosto, que é fazer gol. Eu sou um cara que gosta de procurar jogo, gosto de fazer muitos movimentos, né, na profundidade. O atacante André Silva foi apresentado hoje pelo São Paulo e vem para ajudar o sistema ofensivo da equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini. Será a primeira vez que o André vai atuar aqui no Brasil pelo time principal de um clube. É um desafio também estar aqui, né? Representar esse clube com uma responsabilidade enorme. Então, sabia também da qualidade do elenco, isso também fez toda a diferença. Antes de acertar com o Tricolor, o André recebeu sim propostas de outros clubes para atuar aqui no nosso país. Só que o São Paulo venceu a concorrência e fechou com o jogador até dezembro de 2027. Eu obtive outros convites, mas desde o início que eu soube no interesse do São Paulo, era o clube que eu sinalizei que eu gostaria de vir. É um sonho para mim dividir esse sonho, estar perto da minha família, então... Para mim era essa justificativa. E quando foi o São Paulo me fazer o convite, eu fiquei muito feliz e aceitei logo na hora. Quero registrar que o São Paulo, além dos reforços que vieram esse ano, sempre estará aberto a oportunidades de mercado, sem comprometer o seu orçamento, a sua responsabilidade financeira. Caso o São Paulo avance para o mata-mata do Paulistão, o André será inscrito pelo clube no campeonato estadual, que ele já se sente prontíssimo para ajudar dentro de campo. Sim, eu venho já de 6 meses de competição, né? Então fisicamente eu estou muito bem, graças a Deus. O pessoal daqui da estrutura do São Paulo tem feito alguns ajustes, né? Que é importante, isso é outro futebol, é outra dinâmica, mas se precisar de mim eu já estou disponível. Com certeza, a minha capacidade física já tá bem alinhada. Torço para o São Paulo, Silvestre, gostou? Olha, ele é fã do Luiz Fabiano. Se ele jogar metade do que jogava o Luiz Fabiano... Metade é bastante, hein? E não criar tanta confusão como criava o Luiz Fabiano, o São Paulo está bem servido. Agora, ao que me parece, apesar desse rapaz fazer bastante gol... Ele vem de uma boa fase lá em Portugal, era um dos artilheiros do campeonato, acho que com 13 gols, e o artilheiro tinha ou tem 16, então ele estava brigando lá em cima. Ele não é um 9 de ofício, ele é um jogador mais que cai para o lado, jogador de beirada, né? É isso. Mas pode sim agregar, porque o Caleri não aguenta todas, né? Aliás, o Caleri, pelo jeito, vai rodar, viu, Michele? O Marcelo Bazejo acabou de mandar aqui no grupo, né? Eu já imaginava isso por conta da confusão lá no Choque Rei. Dirigentes sendo denunciados, vão pegar gancho. Eu não sei se a gente vai falar desse assunto, mas eu já emendei aqui. O Rafinha estava lá, o Wellington Rato estava lá, e num primeiro momento o Caleri não estava na súmula, ao que consta, mas na imagem estava. E eu avisei, o Caleri vai rodar. Então essa confusão toda, o São Paulo, essa histeria do São Paulo, por uma arbitragem confusa, reconheço, mas uma questão interpretativa,
respinga agora não só no extracampo, nessa briga aí de egos, de vaidades, etc e tal, entre os dirigentes, como também na questão técnica. O São Paulo vai perder jogadores importantes na reta final do Campeonato Paulista. Na realidade, o São Paulo não precisa de jogadores de beirada. O Lucas pode jogar ali, você tem o Ferreirinha, você tem outros jogadores que podem jogar ali pelas laterais, né, pelas pontas. Agora, precisa sim de um reserva de alto nível, Carelli, porque é um jogador que não tem um reserva. Né? Então, se o André pode fazer a função, mas pelo que eu pesquisei, vi pouco dele. Ele não é um 9 de ofício. Eu não conheço, mas um 9 de ofício hoje, para essa equipe do São Paulo, era fundamental. Da onde ele veio? Ele veio de Portugal. Não, mas qual time? Vitória? Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães. Bom, seguinte, as polêmicas envolvendo as diretorias de Palmeiras e São Paulo não acabam. A presidente do Verdão, Leila Pereira, deu uma entrevista para Globo.com e deu declarações bastante fortes em relação ao rival, com críticas principalmente ao Carlos Belmonte, diretor do São Paulo. Então a gente vai falar aqui de 2 trechos, tá? Abre aspas, disse a Leila. Espero que as autoridades tenham uma atitude exemplar, punindo o Belmonte para que isso não aconteça novamente. Eu vou conversar com os meus advogados, que eu gostaria até que ele não fosse mais no Allianz. É uma pessoa não grata nos nossos ambientes. Temos que coibir essa violência insana e nós, como dirigentes, temos que ser os primeiros a levantar essa bandeira, não é mesmo? Em outro trecho, ela disse o seguinte: futebol é entretenimento, uma atividade familiar. Tem que começar por nós coibir esse tipo criminoso de rivalidade. Como se coíbe? Respeitando o seu adversário, não dando esse ataque histérico que o São Paulo deu. Então, esse é um primeiro trecho que eu gostaria que vocês comentassem. Primeiro dizendo, tá certo a Leila vir a público, dar a declaração dela. Ela disse que não estava lá na hora que acabou o jogo, ela já foi direto para casa dela, que ela não vai para o vestiário. E depois ela começou a receber as mensagens de tudo que estava acontecendo e ela ficou muito chateada. O discurso aí na nota, bonito, né? Bonito. Mas também não tem santo nessa história. A Leila chegou a barrar lá no Allianz Parque jornalista. Não, né? vamos focar. Lei do silêncio, porque criticaram o Abel. Não, Silvio, vamos falar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perfeito. Vamos focar no Palmeiras e São Paulo, senão perfeita a nota dela. Perfeita a nota dela. Agora, Belmonte, persona não grata. Eu já acho um exagero, entendeu? Demorou pro Belmonte, pedir desculpa, eu não quis ofender o Abel. Quer dizer, Abel de M, não Portuga de M, não se pode mais falar esse tipo de coisa. Eu acho que beirou a xenofobia. Tá? Porque no futebol, não que no futebol possa tudo, mas ali de cabeça quente e tal. Só que é um dirigente, foi muito feia a atitude dele. Ela quer que ele se desculpe, né? Que todos se desculpem. Né? Agora, sabe, é nota de cá, nota de lá. O negócio é o seguinte, se todo mundo na fogueira, tiver que pedir desculpa, vai ter um monte aí pra pedir desculpa também, viu? Então o São Paulo, o Belmonte errou. É passivo de erro? É. Já pediu desculpa? Não. Pediu. Agora. Não pediu. Não pediu. Mas daqui a pouco não pediu. Aí o São Paulo emitiu uma outra nota. O presidente já trouxe falando que ele errou e tal. Agora, é justo dela vir a público e falar, de presidente para presidente. Tem que falar. É justo. Agora, esse negócio também, não pode dar entrevista porque não cedeu o espaço. Agora também nós não vamos ceder o espaço porque não cederam o espaço. Faça diferente. Se não cedeu lá, cede aqui. Faça diferente. Agora, ficar com melhor, né? Agora ficar com essas picuinhas, esses mimimi. Tá chato o futebol, viu? Parece briguinha no parquinho do Jardim da Infância. viu? Falou mal do meu brinquedinho, não empresto meu brinco mais com você. Tinha também bastante briga entre dirigentes. Até a minha filha de 10 anos tinha falou. Briga e se resolviam. Vicente Mateus, Vicente Mateus, então se todo mundo, ninguém falava com o Vicente Mateus. Sempre teve, não é nenhuma novidade. Mas eu tô achando muito pequena a atitude. Primeiro do São Paulo lá na confusão, ficou bravo com a arbitragem, tá revoltado, beleza. Eu acho que ele devia ter estendido agora pro também Palmeiras. Fecha a porta, não vai dar entrevista aqui porque lá não deve. Lá nunca. Lá desde a pandemia não tem. Uma época tinha lá uma segunda sala alternativa no primeiro andar do Allianz Parque.
É outra história também, né? Uma coisa, outra coisa. É um absurdo um estádio daquela envergadura, maravilhoso, um dos melhores, talvez o mais legal para trabalhar, para ver jogo, como é o Allianz Parque, não ter lá uma sala melhor para o visitante. Mas, pelo meu conhecimento, nunca foi negada a sala que o Abel fala. Tá? Só que o Abel dá entrevista, demora um pouquinho, o time visitante normalmente improvisa ali do lado no saguão, faz e chispa. E o Palmeiras poderia muito bem também, por mais que o São Paulo tenha ficado nervosinho, tal, com razão ou sem razão e não cedeu a sala lá no Morumbi, se quisesse falar, falava. Cansei de fazer entrevista em porta de ônibus, em porta de banheiro, todo mundo em pé do lado do técnico. Também não quiseram falar. Um direito do clube se sentiu assim, não nos querem aqui, também vou embora. Mas se quisesse falar, falava. Nós precisamos mudar a mentalidade dos dirigentes no Brasil. Na Europa, eu dou um exemplo, na Alemanha, os dois treinadores sentam na sala, uma sala só, os dois sentam. Juntos e dá a coletiva. Olha que solução maravilhosa. E dá a coletiva. Por que os dois treinadores não podem sentar juntos? Para falar sobre a partida. Falar sobre a partida e um respeitando o outro. Nossa. Vou melhorar a sua ideia. Colocar o árbitro para dar entrevista também. Tudo bem, o árbitro a gente sabe que é muito difícil, porque é a federação. Mas o respeito dos treinadores numa coletiva, de falar do jogo, vai ser muito bom. É isso, olha, eu Agora, sabe qual eu achei um erro crasso também de São Paulo? Incluir o Abel Ferreira nessa história. Tá bravo com a arbitragem? Beleza, achou que não foi pênalti, que não deu, que tinha que expulsar. Pode esbravejar. Mas o que o Abel fez? O Abel Ferreira agora virou um criminoso. O Abel Ferreira é o responsável pela violência no Brasil. Eu não entendi. Porque ele espana de vez em quando na beira do campo. Por que eles ficaram bravos no Abel? Porque ele apita o jogo. Quantos técnicos... Paulo, desculpa, cara. Quantos técnicos... O Abel Ferreira faz o que vários fizeram. Aliás, vou dar um exemplo aqui. Mestre Tele Santana, ídolo eterno da torcida do São Paulo. Tô falando aqui como São Paulino. O Tele Santana... Nossa, ele infernizava a vida dos juízes, ele ia embora mais cedo do campo, ele brigava com a imprensa, reclamava de tudo, ele só não bicava copinho d'água porque ele já era um senhorzinho que não tinha joelho, ia cair se tentasse chutar um copinho d'água. Tá, então, poxa vida, que perseguição, gente. Fernando Diniz no banco, ele também perde. Deixa o cara reclamar, do Casares para a Leila. O Casares negou que o Belmonte seja xenófobo e ainda declarou o seguinte: lamento que em 2022 a presidente Leila não pensou de forma inclusiva e em promover a paz nos estádios. Na ocasião, após o término da final do Paulistão, não houve qualquer comoção ou pedido de desculpas da instituição sobre ato homofóbico em relação ao São Paulo Futebol Clube. Dirigentes, técnicos, jogadores e demais pessoas envolvidas no futebol não devem agir com violência. Repudio quem maltrata jornalista, retirando seu instrumento de trabalho das mãos. Repudio quem chuta microfone, quem peita jogador do time adversário mesmo não sendo atleta. Enfim, temos todos juntos de trabalhar para combater esse tipo de situação, tanto dentro como fora de campo. É o seguinte, tá todo mundo aí com a razão, hein? Aí tá se referindo, imagino eu... Ele tá já trazendo outras coisas ao título do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras... Também, Abel chutando o microfone. Sabe quando o São Paulo ganhou de 3 a primeira final e perdeu de 4 a segunda? Se eu não me engano, foi nesse jogo. O Danilo lá gravou alguma coisa, não sei nem se foi pra TV do Palmeiras, mas gravou tirando uma onda. Chamou o São Paulo de os Bambi treme, alguma coisa assim. Nossa, então temos que voltar lá nos anos 80... Quando o São Paulo chamava o Palmeiras de porco, que era uma ofensa para o italiano. Eles adotaram o porco mais para frente, mas era uma ofensa aos imigrantes italianos. Aí vamos ter que voltar lá no período da Segunda Guerra Mundial. Gente, vamos evoluir, vamos amadurecer, né? Falou Bambi aqui, o Vampeta brincava, negócio de Bambi, o São Paulo chamava gambá, galinha. Pô, também vai ficar ofendidinho. Hoje em dia não pode falar mais nada. Hoje em dia não pode falar mais nada. Então tem que ter... muito sangue frio no Mas foi estádio, difícil para aceitar o porco. E foi saber difícil. o que falar. Agora, vamos tentar se aproximar, uma reunião aí entre treinadores, dirigentes,
Começou tão bem aí os estádios, aí um abrindo a porta para o outro, o São Paulo abrindo a porta para o Santos, Corinthians uma negociação aí com o Santos. Aí começa a vir, depois desse jogo aí começou a fechar a porta tudo de novo. Não estava legal a relação? O Júlio com a Leila. Pô, eles estavam ali andando lado a lado, dando um bom exemplo. Digo mais, para mim estão fazendo ótimas gestões, tanto a Leila quanto o Júlio. Um no São Paulo, a outra no Palmeiras. Agora baixaram o nível. São Paulo foi deselegante, mas estão botando mais lenha na fogueira. Vamos estancar esse sangramento. Coisa, chega, liga lá, conversa. O Belmonte liga lá, ó, me desculpa aí, Abel, foi mal. E não precisa nem chegar na imprensa. Já conversei com o Abel, acabou. Vem aqui, vamos comer uma bacalhoada aqui, sabe? A guerra no futebol é bélico. O futebol é bélico, até nos termos. Artilharia, arqueiro, guerra, fogo cruzado. É tudo dentro do jogo. Todo mundo me pergunta sobre a entrada do Edmundo 93. E aí, depois do jogo, o que aconteceu? Nós se encontramos na seleção, brincamos, falou, pediu desculpa e tal. Depois fui jogar na Itália, ele também foi jogar na Fiorentina. Tudo beleza, não precisa chegar na imprensa e falar, não, ele já pediu desculpa. Depois do jogo você estava bravo com ele. Não, mas isso é normal. Mas depois vai passando. Depois vai passando, depois se encontram lá, depois que ela tá com a cabeça fria, se encontram e mas resolve assim, as coisas. Depois do jogo, agora assim, pensa assim, Paulo, porque você falou dos dois treinadores estarem juntos depois do jogo, que a emoção tá forte, né? Tá tudo ali muito à flor da pele. Esse treinador tem que ter equilíbrio. O treinador, Será que dá? Dá. Porra, eu tô vendo na Alemanha. O Thomas Tuchel, ele tá passando uma fase lá no Bayern de Munique horrível. O contrato dele, que era até 2026, foi para 25. Imagina um treinador, a cabeça dele, sentando com outro treinador, sentando com o do Leverkusen agora, pô. O Xabi, sentando do Xabi do lado dele para falar a mesma coletiva de imprensa. Os dois lá juntos. E aí eu já sabendo aqui que o Bayern tá de olho no Xabi. E os dois estão lá juntos. Falando futebol, falando do jogo. E assim, só trazendo uma outra coisa, mas passando muito rapidamente, a questão não ceder a sala de imprensa para um, para outro, e os jornalistas ficam no meio disso tudo, sem lugar para sentar, de pé, sentado no chão, não sabe para onde vai, né? Você vai para uma sala, você vai para assim, outra. Trabalhando numa condição, assim, tipo, assim, escrevendo aqui, sentado no chão, na porta do banheiro. É bizarro isso. Tinha que ter a cadeira ali, senta 15 minutos, anota direitinho, digita no laptop. Eu acho Michele, um absurdo isso. E se não se estanca o sangramento dessa crise toda diplomática... Que a gente tire alguma coisa boa crise disso. Diplomática, né? O melhor seria estancar agora, porque em breve poderemos ter mais um confronto choque-rei numa fase mais aguda aí do Campeonato Paulista. E tem muito torcedor violento que nem precisa do pretexto, já ia brigar, espancar, com ou sem discussão entre dirigentes. Tem que tomar muito porque cuidado. eu também não culpo o dirigente. Não, cada um é responsável pelo seu ato. Mas já que a sociedade está doente, né? É bom a gente tomar cuidado. Infelizmente, você precisa tomar muito cuidado com isso. Para não exacerbar, né, as emoções. Tem que ter realmente equilíbrio emocional, mas é complicado. E, não ficar trazendo tanta coisa de trás para a mesa. Igual no casamento. Não adianta a briga de hoje você virar e falar, mas naquele dia você fez isso, você foi naquilo. Não dá. Você está curioso para saber como está a situação do meio-campista Maicon no Corinthians? De ontem para hoje, está saindo muita informação. O Salazar apurou tudo direitinho e passa para vocês. Todo mundo quer saber sobre o Maicon. Aí o noticiário do Corinthians tem sido dominado por essa possibilidade do Maicon deixar o Corinthians. Então vamos lá atualizar essa situação? Bom, o que a gente pode falar é que a janela de transferências fecha amanhã e até essa quarta-feira a nossa apuração se mantém. Não chegou nenhuma notificação de proposta pelo Maicon, nenhuma proposta então do Flamengo. A gente sabe que o Tite está preocupado com os desfalques que o Flamengo vai ter na Copa América, pediu a contratação do Maicon para a diretoria do Flamengo. O Flamengo foi lá consultar o Shakhtar Donetsk, que é quem tem os direitos econômicos do Maicon, só que Flamengo e Shakhtar não conseguiram chegar num acordo até agora e por isso nenhuma notificação de proposta chegou aqui para o Corinthians. E como a janela fecha amanhã e o Corinthians teria 48 horas para responder sem pressa nenhuma, é muito difícil, é muito improvável que esse negócio vai sair
aí o Maicon, então, deve sim ficar aqui no Corinthians. E é bom deixar claro, não teve não do Maicon ao Flamengo ou sim do Maicon ao Corinthians. A gente sabe que o Maicon dá prioridade ao Corinthians, mas ele não teria essa autonomia caso chegasse uma proposta do Flamengo ou de qualquer clube para o Shakhtar Donetsk. O Corinthians teria de cobrir essa proposta. Pelo jeito, não vai ser nem necessário. O Maicon continua aqui no Timão, cumprindo seu contrato, porque até agora não chegou e, como eu disse, não deve chegar nenhuma proposta, pelo menos nesta janela. Na próxima janela de transferências, ninguém aqui no Corinthians garante. Mas para esse momento, o Maicon deve continuar aqui. O otimismo por aqui é tão grande, a janela nem fechou, mas o otimismo é grande, porque dá uma olhada aí nas imagens. O Antônio Oliveira até brincou durante o aquecimento, bateu no peito, disse que o Maicon fica. Tá aí o português deixando claro que também não quer perder o seu camisa 7 de jeito nenhum. Tá certo, gente? Boa notícia para o Antônio Oliveira, boa notícia para Fiel. Ou não? Passo a bola para vocês. O que você acha, Paulo? É boa notícia, não é? Não, eu já tinha conversado aqui com um dos dirigentes lá e ele vai ficar até o final do contrato. Não tem problema, Fiel pode ficar tranquilo aí que o Maicon vai ficar. Eu sempre falei, o Maicon estava numa fase ruim aí, com todo mundo ruim, e estava sendo muito criticado. Eu sempre tinha falado aqui que esse jogador é um jogador importante. Eu lembro. É um jogador bom, é um jogador de qualidade. E num time bom pode render muito. Né? O Antônio Oliveira deu as pistas. Não, e você vê. Ele olhou para as câmeras e você vê o Antônio, ficar. Você vê o Antônio Oliveira ali abraçando o Yuri Alberto. Um lá, jogador. Vai ficar alguma coisa assim. E depois ele vai abraçar o Yuri Alberto. Você vê como o Yuri Alberto cresceu. Né? O jogador que tem moral com o treinador, ganha moral pra si, então tudo que o Mano fez está tudo errado. E hoje é um novo Corinthians. Boa notícia pro Corinthians, sem dúvida, endosso suas palavras a respeito do Maicon, ainda mais agora o Corinthians num processo de reconstrução, com um novo treinador, um ambiente bem melhor, independentemente de ter ficado fora da fase mais aguda aí do Campeonato Paulista. E esse tipo de cena, de imagem, nossa, era uma coisa tão diária na nossa vida. E ainda tá longe do ideal, porque olha, isso aí é no Zoom, eles colocam, abriram o treino, mas assim, 3 campos de distância. Distanciamento. Não, tá bom. Não vamos reclamar. Não reclama. Mas, dessa distância, depois vai encurtando. Calma, vai encurtando. Espaço aos poucos. É distanciamento dessa gente. Quem é melhor no Gazeta ou fora? Sabe por quê? Por causa do Mano Menezes. Tchau! Já? Jornal da Gazeta. Acabou. Beijo.